Senhor te ajuda. Dom Silvano, o Senhor te mostra. Serve a Deus. Glória a Deus. Glorival. Lá atrás. Glória a Jesus. Dom Cláudio, vem servir ao Senhor. Deus te enche aqui. Próximo ano. Glorival. Deus maravilhoso. Irmãos, veio avante para nós lermos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos. Este capítulo retrata 3 situações. A primeira de Herodes, que manda matar a Tiago, prendendo Pedro, e depois como Pedro é livre da prisão, e depois a morte de Herodes. Então vamos ler com a ajuda de Deus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E, quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar,
E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ele afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E, quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E, comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. A Irmandade tem pleno conhecimento destes relatos, porque quantas vezes Deus tem mandado a palavra usando da leitura deste capítulo que Lucas escreveu, retratando isto que havia acontecido com o apóstolo Pedro, que aqui vemos, irmãos, uma demonstração clara do propósito do adversário de destruir as obras de Deus. Sempre foi assim. Começou quando destruiu a primeira obra de Deus no ser humano, que foi em Adão, fazendo-o pecar. E assim ele veio durante toda a existência do ser humano, batalhando para que afastasse o homem da presença de Deus. E quando não consegue, então ele procura também eliminá-lo. Mas, nos tempos da graça do Senhor Jesus, o simples fato de eliminar uma pessoa da sua vida terrena não significa que o propósito do adversário tenha cumprido. Porque, na verdade, o que ele quer é afastar-nos de Deus. E quando a pessoa é eliminada, a sua vida, mas tendo sido fiel a Deus, acaba a vida terrena, mas a alma fica guardada para a eternidade com Deus. Ele não alcança, ele pode até destruir a carne, mas a alma não. Mas por isso que disse o Senhor Jesus que é necessário temer a Deus e não aos homens, porque o homem pode destruir o corpo, mas Deus pode destruir o corpo e a vida também que está dentro do corpo. Mas o adversário, irmãos, ele luta para destruir a obra de Deus feita na vida de cada um. E não conseguindo, então, ele apela, quer fazer maldades. E é o que aqui aconteceu. Este Herodes havia já tido sucesso na sua maneira de entender perante os judeus, mandando matar a Tiago, que era irmão de João, era um apóstolo do Senhor. Aquilo foi uma coisa muito grave perante a obra de Deus, porque era um apóstolo. Mas também o Senhor Deus permitiu que assim acontecesse. Mas agora então ele aplica esta mesma medida, ou esta intenção de fazê-la contra Pedro.
Mas não era o propósito de Deus que Pedro terminasse seus dias daquela maneira ou naquele tempo. Ele deveria viver um pouco mais ainda, servindo ao Senhor. Fez então esta armação contra ele, prendeu e não quis apresentar nos dias que eram os dias dos asmos, porque ali em Jerusalém reunia muita gente de fora, judeus, que vinham ali para a Páscoa, e aquilo podia causar algum distúrbio. Então ele deixou preso com a intenção de executá-lo depois. Porém, a igreja permanecia em oração, de forma oculta, irmãos. Escondidos eles oravam a Deus, clamando, porque já haviam perdido a Tiago. Agora Pedro, que era uma das colunas ali junto a eles vendo que o decreto da morte estava acontecendo, não tinha outra alternativa senão ir aos pés do Senhor. Como foi naquele tempo, nós também hoje tem situações que não há outra alternativa a não ser ir aos pés de Deus, a não ser através da oração. Tem coisas que há recurso, há medidas, tem coisas que pode-se fazer pela conversa, pela interveniência de alguém, mas tem coisas que só Deus. Então é aí que a gente deve orar e esperar que Deus faça a obra conforme a sua vontade. E é o que aconteceu aqui. O povo, então, estando orando, o Senhor mandou um anjo que fosse lá na prisão e fizesse o serviço que devia ser feito sem pedir permissão a Herodes, que era o rei. Porque Deus, irmãos, quando Ele tem que executar uma obra, Ele tem o poder na sua mão. O Senhor faz segundo a sua boa vontade. E que Deus, irmãos, por todos nós, manifeste sempre a sua boa vontade em ouvir os nossos pleitos, as nossas súplicas, as nossas orações e nos atender, porque nós amamos a Deus e queremos servi-lo. Mas o mesmo maligno que queria fazer aquilo que fez com Tiago, queria fazer com Pedro naquela hora ou naquele tempo, ele continua hoje, irmãos. Só que nós vivemos uma situação um pouco diferente, porque pelas nossas constituições de alguns países cristãos, já não há essa liberdade das autoridades matar um cristão porque é cristão, porque serve a Deus. Isso a Constituição não permite. Mas também não quer dizer que estejamos livres, porque o futuro, Deus é que sabe. O mundo caminha, irmãos, para uma ausência total de Deus. Apesar de Deus mostrar a sua bondade e misericórdia ao homem. Mas, irmãos, vejam, por todos os relatos que se tem, que o mundo cada vez, o mundo que eu digo, são as pessoas que se distanciam de Deus pela forma de ser, de viver, pela maneira como se propagam, irmãos, contra o evangelismo, contra Cristo, contra Deus. Então, também não se espera dias de esplendor aí para frente, não, irmãos. A palavra também tem que se cumprir. Mas nos nossos dias não temos isso, de prender uma pessoa e matar, o governo mandar matar. Não tem. Mas este nosso adversário também não está interessado em simplesmente matar a pessoa, porque matou, terminou também a expectativa dele. Ele quer matar aquilo que está dentro de nós, que Deus fez nascer em nós, a vida de Cristo em nós, é o que Ele quer fazer. Perdoe a comparação aqui, irmãos, mas hoje no mundo existe isso. A mulher está gestante e por alguma razão ela não quer gestar mais, ela quer ser livre daquela geração. Então existem recursos, há lugares que se permite, outros não, mas ou legal ou ilegalmente ela pode provocar um aborto e se libertar daquela geração. Então existem meios para fazer isso, espiritualmente também. O adversário cria condições para nós abortarmos aquilo que está dentro de nós.
que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que está sendo formado. É esta a intenção dele, irmãos. Então, o que ele faz para fazer isso? Ele nos prende. Ele cria condições para nos fazer estarmos detidos e esperando que um momento qualquer ele nos execute. Só que as nossas orações, elas chegam ao trono da graça de Deus. Cada um que clama ao Senhor, Senhor, me ajude, tenha piedade de mim. Quando nós oramos, não é assim? Perdoa as minhas faltas, Senhor, como foi pedido hoje. Perdoe as minhas faltas. Tem piedade, guarda-me, Senhor. Não é só guardar de assaltantes, de acidentes. Quando nós falamos guarda-nos, Senhor, é guardar a nossa vida espiritual, a nossa alma. Não é isso, irmãos? Que é o mais precioso para nós. Então, o que faz o Senhor? Quando vê que tem alguém preso, que o adversário conseguiu colocar dentro de uma prisão, então ele fica esperando a oportunidade de poder executar. Mas pelas nossas orações, o Senhor não manda um anjo, mas Ele manda a palavra. Porque a palavra de Deus é poderosa, é mais eficaz do que espada alguma de 2 fios, que penetra, irmão, até as juntas e medulas, vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos dos corações. Bendito seja Deus, que enquanto nós tivermos palavra de Deus, o povo vai sendo liberto. E o intento do adversário não acontece. Bendito seja o Senhor. E o Senhor envia hoje esta palavra, irmãos. É possível que haja alguns, ou Deus é que sabe, quantas coisas que nos podem prender, irmãos. Porque aqui não está se falando de uma cadeia pública, de uma penitenciária. Não é isso, que a pessoa também pode ser presa pelos atos que cometeu. Mas mesmo, como no Brasil também não tem prisão perpétua, a pessoa pega o máximo da prisão que tem, mas depois de algum tempo, as autoridades, vendo o comportamento daquele presidiário, acabam reduzindo a pena e vai soltando aos poucos. A lei é assim. E Deus, que reside nele a misericórdia maior do que seu próprio juízo, não pode fazer isto, irmãos? Se alguém estiver preso aqui nesta manhã, neste mundo, que estiver ouvindo esta palavra, seja em qualquer circunstância que o adversário te prendeu, tem muita oração subindo ao trono da graça, pedindo a Deus que nos liberte, irmãos, que nos livre do intento do adversário. E para o Senhor livrar, irmãos, é somente Ele querer. Por isso que Ele está mandando a palavra, Ele podia mandar outra, mas é o que Ele fez sentir nesta manhã. E mesmo que quisesse desviar o assunto, mas o fulcro, o assunto desta palavra principal é este: Pedro é livre da prisão. Bendito seja o Senhor. E aquele que prendeu, aquele que causou este mal para Tiago, e que queria causar este grande mal para Pedro, que a intenção também não era somente a Pedro, era destruir o cristianismo que ali principiava, porque isso agradava os judeus, e ele queria ser agradado. Então era uma medida que ele tinha para aplicar em prol do seu próprio plano. Tanto é que ele estava cheio de glória e de poder, que terminando aquilo tudo, ele fez uma prática aos de Tiro e de Sidom, me parece. Ele fez uma prática àquelas pessoas, e as pessoas disseram: voz de Deus e não de homem. Como ele não temia a Deus, nem imaginava quem era o Deus que eles estavam falando ali, que é o Todo-Poderoso, que só a Ele pertence a glória e o louvor, ele ficou quieto e se alimentou daquele louvor, como se fosse um Deus. Mas o Senhor mandou na hora um anjo que o feriu, e ele apodreceu comido de bichos até a morte. Deus nos guarde, irmãos, de que retenhamos em nós o louvor que é de Deus, e nós não manifestemos e nos alimentemos com aquilo, que o Senhor não se agrada disso,
mas que Deus nos guarde. Mas este acontecimento foi, irmão, o juízo de Deus sobre aquele que executou um pequenino do Senhor. E hoje, irmãos, como esta palavra não é condenação a quem está querendo o nosso mal, porque ele já está julgado e condenado. É o príncipe das trevas. Ele já está julgado. Ele só está esperando, irmãos, e condenado. Ele está esperando somente a execução, que é o lago de enxofre, é o fogo eterno. Então, tudo que ele puder fazer de mal, ele faz até quando o Senhor quiser. Mas hoje a palavra que o Senhor manda é que ele está querendo livrar alguns da prisão. Prisão nos princípios. Prisão na personalidade da pessoa, às vezes não é boa. Às vezes o gênio é perverso. Às vezes os sentimentos são maldosos. Às vezes a vontade de fazer o mal é latente na frente da pessoa, sempre pensando de fazer alguma coisa ruim. E o Senhor quer salvar esta pessoa, quer livrar desta prisão. Seja liberto em nome do Senhor Jesus. Que no lugar do mal venha o bem, no lugar dos maus pensamentos, as meditações naquilo que é de Deus. É a condição do justo que medita na lei do Senhor de dia e de noite. O ímpio não medita, irmãos, no que é do Senhor. Ele, quando para, ele medita na vingança, no mal, na execução, na prisão, na liberdade dos outros, não de si. Por quê? Porque os sentimentos ímpios estão em si. O justo não. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não pensa só por si. Olha pelo teu povo, socorre a todos. Então, irmãos, quando o Senhor manda a palavra assim, é porque o Espírito Santo, olhando nos que estão ali para ouvir, vê muitos que estão detidos em princípios, detidos em pensamentos, em sentimentos, em paixões. Irmãos, tem coisa que pega a pessoa e faz uma prisão, uma paixão, por uma mulher, por um homem, uma paixão por algum negócio, uma paixão pela riqueza, uma paixão por quaisquer coisas desta vida, e fica aquilo de dia e de noite, acorda pensando, dorme pensando, vive meditando, vai conversar com alguém, fala, daqui a pouco desvia o assunto e volta para aquele. Você está preso, seja liberto agora pela palavra de Deus. Irmãos, se Deus nos libertar agora, nós vamos fazer igualzinho Pedro. Vamos correr e dizer, não precisa orar mais por esse assunto, hein? Que Deus já me libertou. Santo é o Senhor. Quantos que estão aqui? Ora por mim, irmã. Irmão, me ajude em oração. Ô servo de Deus, quando orar, não esquece de mim. Irmão, aí quando ora, ou quando testemunhar, não dá. Mas numa outra oportunidade, Irmandade, orem por mim. Ele não quer dizer, mas por que está pedindo oração? Porque está preso. Mas se tiveres fé e comunhão com o que o Senhor está dizendo, pare de pedir desse jeito e diga, o Senhor já me libertou. A Irmandade consegue crer que Deus está abrindo os ferrolhos, os portões que o maligno trancou na nossa vida. Bendito seja o Senhor. Queridos, se a nossa comunhão alcançasse, nós íamos ficar agora tão felizes que nem íamos acreditar. A Irmandade nem acreditava. A menina Rode falou, olha, é Pedro que está batendo aí no portão. Que isso? Você está variando aí. É ele. E alguém mais calmo, mais espiritual. Deve ser o seu anjo. Quem sabe é o anjo dele. É uma visão, é o anjo. Não é ele. Quem pode tirar Pedro de lá? De repente continua batendo. Está batendo ainda, hein? Vamos ver. Quando abre, era Pedro. Quem sabe ele chegou e disse, paz de Deus com todos. Já estou livre, o anjo do Senhor me libertou. Irmandade, receba a paz de Deus agora.
e pode dizer: o Senhor me libertou do mal que me molestava. Irmãos, libertar alguém do câncer, da Covid, de outras enfermidades que tem hoje, liberta, é uma alegria. Viu aqui 3 querendo agradecer, não tem testemunho, eles queriam agradecer que Deus libertou. Então é maravilhoso quando dizem: eu fiquei tantos dias entubado e Deus me libertou. Outro: eu tinha um câncer na cabeça e Deus me libertou. Mas daqui a pouco vai embora. Mas a liberdade que vem na alma é para a eternidade. Tem aquele hino que nós cantamos: livre já sou. Que Deus nos desse graça de poder dizer: Senhor, eu creio pela fé que eu estou livre deste sentimento. Gente que não dorme de noite, irmãos. Pessoas que estão com dificuldade de sobreviver por causa das afrontas espirituais. Não dormem à noite. Não conseguem mais ter paz. Não tem mais alegria. Marido com mulher. Dorme um na sala, outro dorme no quarto, outro dorme em outra casa. É marido, é mulher, tem os filhos. Um ambiente tão fúnebre, tão triste, tão escuro, tão preso. Vai ver qual é o motivo? Não tem motivo. Mas tem lá as cordas do maligno que amarraram. Eu não quero mais porque ela me falou isso. Aí ela falou: não quero mais ele, não amo mais porque ele me disse aquilo. E são coisas banais, coisas de criança. E o inimigo tranquilo, segurando a corda. E os dois ali pulando, gemendo, como se fosse um animalzinho preso pelas 4 patas. Não anda mais, não tem mais alegria. Veja que quem está assim não canta mais, não glorifica mais a Deus, não tem alegria dentro de casa. Vai bem, vai mal o negócio, vai mal o trabalho, não tem alegria no lar com os filhos, filhos que são entristecidos, encrenca com o vizinho. Então muitas vezes quando vê o vizinho tem que se esconder porque não está bem, é um laço que amarra, outros de tantas formas amarrado. Um inimigo amarrou pelo pescoço, outro ele amarrou pelos pés, outro ele amarrou pelos olhos, outro pelos ouvidos, outros pela língua. Em nome de Jesus Cristo, haja liberdade nesta manhã. Glória a Jesus. Que vontade, irmãos, de dizer para a Irmandade que o Senhor quer ver o povo livre para lhe servir. Que todo laço do maligno que nos prende hoje tenha caído por terra. E saímos daqui contentes e glorificando a Deus. E cantando: o Senhor me libertou da prisão. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Eterno Deus e Pai, no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, voltamos ajoelhados novamente diante da tua presença para te dar graças de todo o nosso ser, por mais este santo culto que nos tem preparado, pelos hinos que nós cantamos, pela oração dada à sua igreja, a qual tocou no seu trono de justiça. Te louvamos, ó Senhor, por todo o bem que nos tem feito, por estarmos aqui como fomos ensinados pelo conselho dado ao teu servo. Que bom estarmos nós aqui diante da tua presença. Glória a Deus. E acima de todas as coisas te damos graças pela rica palavra, a palavra eterna, a palavra da vida, que mais uma vez o Senhor tem mandado para toda a sua igreja. Estamos aqui com o coração como estava aquela menina, não sabemos o que fazer e falar e como expressar
a gratidão da nossa alma. Quantas vezes a prova tão grande, nós não temos condições de abrir a porta do nosso coração. Tamanha alegria de saber o que o Senhor falou, da liberdade da nossa alma. Mas numa comunhão breve, nesta oração de graça, de agradecimento, no último culto aqui neste salão, o Senhor mandou a palavra dizendo: prendei as raposas e rapozinhas que fazem mal à minha vinha. E hoje o Senhor soltou os teus seguidores. O que é mal está preso, o que é bom está liberto, e nós te damos glória e louvores e gratidão da nossa alma. Santo é o nome de Jesus. Senhor, visita a tua vinha e faça-nos sentir a alegria do teu Espírito sobre nós, e esta liberdade que a palavra nos anunciou. Dá-nos a graça de darmos glórias, louvores, gratidão, manifestar as linguagens do céu e mostrar para nós mesmos e até para o nosso adversário de que o Senhor está em nós. Glória ao teu nome. Te damos graça por todo o bem que nos tem feito, por este culto que nos tem preparado e mais o hino que cantaremos. Permita-te, Senhor, a todos que estamos aqui e aos que estão assistindo online, que sintam o que sentiu aquela igreja, a chegada de boas novas. Sabemos que a liberdade que nos tem anunciado não é só material, mas é espiritual, é um glória, um louvor, um aleluia, uma linguagem, uma virtude, uma lágrima de prazer na presença do Senhor. Glória ao teu nome. Assim te damos graças por tudo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, a quem é dado honra, domínio, glórias e louvores para sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo. Os que são livres, louvem ao Senhor. Glória a Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém.